Ok. Olá a todos, quem está falando aqui é o professor André, sou professor do Departamento de Educação e Tecnologias do Centro de Educação Aberta e à Distância, da UFOP, e coordeno o projeto de extensão Polos de Cinema. A gente está realizando as sessões remotas, agora nesse período de distanciamento social, e na segunda sessão a gente vai exibir e comentar o show Caravanas, do Chico Buarque. Para fazer os comentários a respeito desse show, poder conversar com vocês no fórum de debate, durante o período em que essa sessão estiver disponível. A gente tem aqui presentes os professores Antônio Marcelo, Jackson Ferreira da Silva, que é historiador, também é professor do Departamento de Educação e Tecnologias, da UFOP, e a professora Janete Flor de Maio Fonseca, que também é historiadora, né, e professora do Departamento de Educação e Tecnologias, da UFOP. Né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos dois por terem aceitado o convite e participar dessa atividade que a gente está gravando remotamente em função das atividades remotas. Né? Então, sejam bem-vindos. E eu gostaria, primeiro, que vocês falassem um pouquinho, né, de qual que é a ligação de vocês com o Chico Buarque. Eu acho que eu vou começar com a Janete, com essa pergunta. Vocês entraram no diálogo de vocês mesmos? Como é que vocês vieram a conhecer? Como é que foi esse contato? Bem, primeiro, obrigada, André, pelo convite, obrigada, Marcelo, por essa conversa, né? Eu sempre digo que eu não deveria falar sobre o Chico, né? Todo mundo sempre me perguntou, por que você não escreve algo sobre o Chico? Por que você não estuda as músicas do Chico? Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar do Chico, porque esse senhor me acompanha desde os meus 14 anos de idade, né? Eu sempre, quando me refiro ao Chico, eu conheci o Chico surpreendentemente, meu pai tinha um bar, e algumas pessoas iam beber nesse bar e deixavam os discos para pendurar as contas. Então, tinha os caras que bebiam a cachaça lá, deixavam um disco, depois pagavam a conta e recuperavam os discos. E, entre vários discos que eles deixaram lá, estavam alguns discos do Chico, e eu, entre 13 e 14 anos, comecei a ouvir, levei para casa, comecei a ouvir, e me apaixonei primeiro pela questão política, que eu também estava descobrindo a política, descobrindo a realidade de um país que eu achava que era só maravilhas, né, e em plena final de ditadura militar, né? Então foi importante o Chico primeiro nesse momento, e eu acho que depois que eu ouvi o Chico, aí acima dessa questão política, como mulher, como intelectual e tal, eu acho que o Chico, eu nunca mais me senti sozinha na vida, né? A música do Chico, ela me acompanha em vários momentos da minha vida, e parece que a gente está dialogando o tempo todo. É só isso. Assim. Bom, da mesma forma, eu queria agradecer o convite feito pelo André. Esse bate-papo com a Janete também é sempre muito bem-vindo. Diga-se passagem, confidenciando, né, porque atuamos na mesma sala, na UFOP, então, conversar sobre o Chico, ou sobre música, de uma forma geral, é um dos assuntos que sempre está em pauta lá com a gente, né, pelo gosto, né, musical muito parecido, às vezes nem tanto, exatamente pela novidade, né, que um traz para o outro, etc. Quanto à questão do Chico Buarque, André, eu tenho até data, né? Foi dezembro de 1978. O que acontece? Eu morava num bairro da Zona Norte do Rio, chamado Guadalupe. Esse bairro ele seria um bairro 100% desconhecido de todo o mundo em geral, não fosse porque em 1956 um sujeito chamado Caetano Veloso morou por lá. E esse ano que o Caetano passou lá, ele fala o tempo todo, é referência até hoje para ele, eu acho curioso isso. Ele já fez música para Guadalupe, tem todas as entrevistas que ele já deu, a maior parte ele cita Guadalupe, e aí Guadalupe ficou famoso por causa disso. Mas, enfim, é lógico para quem ouve Caetano, evidentemente. Para quem não ouve, Guadalupe continua sendo um lugar 100% desconhecido. Bom, e o meu avô o pai de minha mãe, morava no bairro de Septiba, que é uma praia de subúrbio, né, da Zona Oeste do Rio de Janeiro,
E eu passava as férias lá, ou então passava o final de semana, e sempre pela segunda-feira de manhã, o filho da segunda esposa do meu avô, o Zezinho, o filho da dona Olívia, ele vinha ir de carro para o trabalho, então eu pegava carona com ele, mesmo estando de férias, eu voltava para Guadalupe, de repente segunda de manhã, alguma coisa assim, e eu nunca vou esquecer que uma dessas manhãs de dezembro de 78, quer dizer, eu já estava de férias da escola, com toda certeza, tocou no rádio a música Cálice, naquela gravação antológica do Chico Buarque com Milton Nascimento. A música Cálice, que é do Gilberto Gil e do Chico, né? Uhum. E o Zezinho, eu tinha na época 13 anos de idade. O Zezinho, ele chegou para mim e falou: você já prestou atenção que o cálice aí não é cálice, o copo, é o cálice de calar a boca? Eu confesso a você que eu não tinha a menor relação com isso, com a realidade, nada disso. E é curioso, porque naquele mesmo momento, final do ano de 78, foi também o ano das grandes greves dos professores no Rio de Janeiro, das greves do ABC de São Paulo, e ao mesmo tempo, o início da discussão, né, da anistia, e de repente é como se o mundo fizesse algum sentido, ou antes, o caos pudesse ser explicado, né? Então, é curioso isso, desculpe, porque a minha relação, então, com a obra do Chico Buarque sempre foi... Aí é uma diferença tremenda da Janete, não é da paixão, né? Mas é no sentido do conhecimento mesmo, né? Daquela coisa de que... Que obra é essa? O que significa isso, né? Qual é o papel das letras das músicas? E aí depois, curiosamente, pouquíssimo tempo depois, pouquíssimo tempo não, vou ser sincero, em termos de tentativa, sim, pouquíssimo tempo. Em termos de prática, foi 2 anos e pouco depois eu comecei a tocar violão. Obviamente, aí entra uma outra questão, tá? Para quem toca violão sabe muito bem disso. As músicas do Chico Buarque são um desafio para qualquer violonista, porque as harmonias para o violão dele são verdadeiras catástrofes, no sentido de você acertar os dedos, entendeu? Então, quer dizer, ou dito num bom português, se você quiser aprender a tocar violão, tenta tocar a música do Chico. Mesmo que você não goste do Chico, não tem problema nenhum, tá? Até mesmo certas músicas, por exemplo, de Tom Jobim, são mais fáceis de tocar do que do Chico, só para vocês entenderem, em termos harmônicos. Então, quer dizer, a minha relação, então, com o Chico é essa, né? É muito mais de uma ideia de aprendizado, tanto que, por exemplo, vale como curiosidade, né? Esse show Caravanas foi o primeiro show dele que eu assisti. Eu nunca fui atrás de comprar ingresso para show. Assisti, sim, o Chico Buarque nas apresentações que ele fazia na década de 1980, no meio de vários artistas, né? Tinham aqueles shows como que comunitários. Não fui assisti-lo no show do Rio Centro, então, nenhum deles, então, nem mesmo no da Bomba, de 81, eu estava por lá, mas no Maracanãzinho eu assisti outras vezes. Então, mas foi sempre isso, eu ouvi a obra, né? A obra dele sempre me chamou muita atenção. É mais ou menos isso, já estou me prolongando demais. Então, devolvo a palavra ao senhor. Bom, eu estou aqui doido para poder ouvir, né, o que vocês têm a dizer, né? E seguindo aqui um pouco do que vocês me anteciparam, né, só para fazer a pergunta para poder lançar, né? A gente está tratando aqui especificamente do show Caravanas e falando também do disco, né? Que foi o disco mais recente dele, né? A gente consegue perceber esse disco, esse show, num contexto específico, a gente consegue situar, a gente consegue ler a obra do Chico de uma determinada maneira que nos ajude a entender um pouco da realidade? Bem, sou eu? Eu acho que talvez esse seja um dos shows do Chico, e aí que eu estou falando um pouco do show, porque o show é completamente diferente do CD, né? O CD ele tem um número X de músicas, o show ele é maior, né? Ao contrário do Antônio Marcelo, eu venho acompanhando os shows do Chico, eu fui a todos os lançamentos do Chico desde o Para Todos.
Então, eu acompanhei vários shows dele e dá para a gente nitidamente perceber uma mudança nesse show Caravanas, né? O contexto da escolha das músicas que o Chico faz nesse show, ele dialoga muito, me parece que dialoga muito com o momento brasileiro, né, pelo qual nós estávamos passando naquele momento. Tinha ocorrido o impeachment da presidenta Dilma, né? Nós temos aí toda uma divisão do país em grupos, um país raivoso, né? E o Chico ele faz de uma forma bastante talentosa, né? Vamos dizer assim, uma crônica do Brasil. Ele sempre foi um grande cronista do Brasil, né? Quando o Antônio Marcelo fala assim que eu aprendo muito com o Chico, não só na questão musical, né? Eu acredito que é algo que todo mundo que escuta o Chico de forma mais frequente aprende muito sobre o Brasil, sobre o olhar que ele traz sobre o Brasil, né? E esse diálogo que ele tem, e o Chico, ele é um compositor, é incrível, porque o Chico, ele é um compositor sofisticado, né? A Tom Jobim, né? Ele é cria do Tom Jobim, que era, como ele mesmo diz, meu maestro soberano, né? Então, ele tem a sofisticação do Tom Jobim, mas ele também tem um diálogo com o popular, né? Com os vários compositores populares, com os quais ele sempre dialogou na carreira dele. E tem ele também. O Chico também consegue fazer bem essa leitura dos grupos mais populares do país. Então, ele mescla isso no show de uma forma muito bonita, né? Há alguns anos atrás, o Chico fez um show que eu acho que assim ele cria uma marca, né, de uma leitura de mundo muito mais realista do que até mesmo a gente tinha em relação ao Brasil, né? Quando ele faz um show que se chama O País da Delicadeza Perdida, né? Então, isso para mim foi um show que me chamou a atenção. Eu falei, o que é isso? Né? E o Chico sempre apontava nas músicas dele, no repertório que ele escolhia para os shows, um pouco desse diálogo que era ora otimista, ora romântico, mas ora extremamente realista em relação ao país, né? E ele traz isso, e é engraçado porque quando a gente vê que as músicas, né, quando você pega, por exemplo, a Estação Derradeira, só para dar um exemplo, que é de 3 discos atrás, se eu não me engano, então ele já estava falando de questões que hoje nos parecem tão contundentes, né? Então, o show dele, quando a gente pega o show e revê o show, né? Porque quando você está lá assistindo ao show, você está emocionado, né? Eu, pelo menos, estava muito emocionada, estava com amigos, então a gente está, enfim, é outro clima, né? Mas ao rever o show, aí a gente vê muito isso, porque o Chico ele fala através das músicas dele, né? Então você não vai ver o Chico fazendo grande performance, você não vai ver o Chico fazendo. Ele é muito simpático, muito educado, mas chega a ser frio o show, né? Porque é assim que é o Chico. Mas o calor do Chico vem justamente com como ele costura a escolha, né, dele, do produtor, da produtora, na verdade, diretora, né? Então, como que eles montam esse processo que resulta nesse espetáculo que é o Caravanas, e que começa, né, lá com a música do Assis Valente, e que meio que chama, deixa o povo passar, né, chamando a esse povo que, através da batucada, veio para cair na folia e desacatar, né? É um pouco isso dessa crônica de um país, doente pelos ódios. A delicadeza ficou lá para trás, né? E agora ele vai falar um pouco desses enfrentamentos que o país encontra. Acho que quando a gente for falar um pouco das escolhas das músicas, nós vamos encontrar isso em vários lugares, né? Em vários recados. O Chico está mandando alguns recados, eu acho, nesse show. É isso, Marcelo.
Não, pegando a carona aí na fala da Janete, quer dizer, eu vou fazer uma divisão aqui apenas. Primeiro do disco em si, né? Quer dizer, e do show, claro, Caravanas, dessa outra parte, né? Que aí a Janete faz uma extensão maior, que vai parar lá no País da Delicadeza Perdida, que é uma apresentação da década de 1990, que, aliás, originalmente foi um especial da extinta TV Manchete. Manchete. Né? E para a felicidade de todos nós, muitos e muitos anos depois lançaram em DVD, né? Porque aquilo só quem assistiu o especial tinha na memória aquele show em si e as entrevistas e tal. Mas vamos lá. O Caravanas tem, primeiro em termos de obra do Chico, tem um dado curioso, né? O disco anterior, que foi o Chicos, né? Pela primeira vez tinha sido um disco 100% autoral, no sentido, que eu digo de autoral? Porque você tem duas grandes vertentes na composição popular, né? Ou o sujeito ele faz a ideia da crônica, coisa que o Chico sempre tendeu a isso, né? Independentemente se a motivação original tenha sido uma motivação de ordem pessoal, tá? Acaba que o resultado final é uma crônica, não é uma música confessional, acho que fica melhor confessional do que autoral. E a segunda fórmula é a música confessional, né? E aí você pode pegar essas duas grandes tradições, por exemplo, na música brasileira. Desde, por exemplo, você pode voltar nos anos 30, né, e ver Cartola sendo música confessional, que Cartola está compondo desde a década de 30, né? Você tem gente que está fazendo crônica, como Noel Rosa, que foi o grande mestre, o próprio Assis Valente, que é citado aqui no show, na música de abertura, e vai terminar nos dias de hoje como o Caetano Veloso tenta transitar no outro, ainda que tenda mais para confessional, segundo ele próprio afirma, o Chico sendo muito mais cronista e tal, etc. E o disco Chico tinha sido ao contrário, era um disco confessional, né? Que ele não admitia isso, né? Ele estava apaixonado depois de muitos e muitos anos, para desespero de muitas mulheres, não vou citar aqui algumas para evitar constrangimentos, mas, enfim, não porque o Chico não se apaixonasse, mas por não ter se apaixonado por elas. Entendeu? Vamos entender a questão aqui, o problema técnico. E aí o que acontece? E de maneira surpreendente, né? Um disco ele próprio dizia, né? É um disco de paixão, mas de um senhor, né? Que se apaixonou e tal. O curioso é que eu não sei aí se a coisa, a realidade se impõe ao autor, tal qual na praga, né, do Arthur Conan Doyle, né, que o Sherlock Holmes o devora no final, né? O Chico, depois de ter gravado o disco Chicos, né, que foi um disco confessional, quando ele parte para o show, não sei se a paixão já tinha acabado também, o show é outra coisa, né? O show, aí a Janete está mais antenada com as informações do que eu. O show, tanto que o próprio disco, né, o DVD, melhor dizendo, do show, não foi Chico ao vivo, né, mas sim na carreira, né? Pegou uma música do Edu, que ele fez com o Edu para o Grande Circo Místico e tal, e botou o título ao DVD e tal. Então, quer dizer, quando vem para o Caravanas, é quase, primeiro, uma retomada do bom Chico de sempre, né? Bom, vamos lá. É o território que ele conhece, né? Em primeiro lugar. Em segundo, e nesse sentido, tanto o disco Caravanas, gravado em estúdio, quanto o show Caravanas, que nós aí assistimos, e o DVD, que acaba sendo uma ipsiléteres, né? O que aconteceu no show, não há extra, não há coisa nenhuma, não há uma gravação escondida, nada disso. Primeiro, a retomada do Chico de sempre, né? Do bom e velho Chico, em primeiro lugar. Mas eu não falo isso como crítica pejorativa, não. É no sentido de aonde ele se desenvolve de maneira plena, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, fica, conforme Janete já chamou a atenção, é um disco que vem depois do impeachment, né, da presidenta Dilma Rousseff. Quer dizer, você já tem uma crise, tá no auge da crise, né? O Lula estava preso. Lula preso, quer dizer... E aí, antes que alguém fale, mas vocês estão citando o Lula... O Chico Buarque é amigo pessoal do Lula antes da criação do PT. Né? Vamos
Só para você, para efeito de registro, quando o Lula está fazendo as greves, está liderando as greves do ABC Paulista lá em 78, foi em muito pouco tempo, o Chico Buarque estava regimentando artista e fazendo shows para recolher recursos para o sindicato do ABC. Para os sindicatos do ABC. Isso é 1978, 79. O PT foi fundado em 1980. Aliás, diga-se de passagem, quando vem a fundação do PT, o pai do Chico Buarque, Sérgio Buarque de Holanda, é um dos signatários, é um dos que está lá assinando a ata de fundação do PT. Então, quer dizer, antes que eu estou citando isso tudo, porque alguém vai falar, porque estão citando isso. Não, estou citando, não, o cara é amigo dele, já tem esse tempo todo. Então, olha, goste você ou não, é isso, essa que é a verdade, né? Então, é uma amizade de longuíssima data aí nesse negócio. Então, de novo, voltando ao assunto principal, quer dizer, é o show que está nessa situação, Lula preso, teve o impeachment, quer dizer, há um posicionamento político do Chico Buarque, claro, né? E é claro que, evidente, algumas dessas músicas no disco já vão refletir isso, né? Particularmente aquela que dá título ao disco, que é Caravanas, né? Que, sinceramente, quando eu esbarrei na letra, eu não tinha ouvido a melodia ainda, quando eu dei de cara com a frase, né, suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho a caminho do Jardim de Alá, essa frase é um soco no estômago, porque, só para traduzir para quem por favor, Janete, eu já estou pegando o que você falou, já estou adiantando para te devolver, para você continuar aí na fala. Vamos lá, a cidade do Rio de Janeiro é uma das cidades mais preconceituosas que se tem notícia. Se alguém acha que o carioca é um povo lindo de morrer, olha, eu desculpe informar, mas a situação não é bem essa, não. Eu sou carioca e sei o que eu estou falando, né? Quer dizer, existem preconceitos muito sérios aqui na cidade, né? Em alguns momentos aqui, certos governos se tentou, inclusive, proibir a ida de ônibus vindos do subúrbio para as praias. Isso é real, isso não foi uma conversa que rolou no WhatsApp, até porque nem existia o WhatsApp nessa época. Então, é algo assim que, de fato, foi quase colocado em prática, mas por muito pouco, tá? Chegou a ser, um esboço chegou a ser feito, certas linhas foram suspensas num final de semana, só que a grita foi... Como, André? Vou te interromper, mas só para dar uma base material para quem não acredite muito nessa informação, a gente encontra ainda hoje registros de matérias jornalísticas da época, né, mostrando esse preconceito quanto ao acesso das classes menos favorecidas às praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. Sim, exato. E mais do que isso, em termos geográficos, a cidade do Rio de Janeiro ela é polvilhada de morros, né? E aí, o que isso tem de importante, e tem a ver com essa frase, né, que eu destaquei da música Caravanas, né? Porque é o seguinte, é uma coisa completamente maluca, mas na história urbana da cidade do Rio de Janeiro, o primeiro prefeito que se preocupou em criar uma espécie de planejamento urbano para a cidade, e esse planejamento, curiosamente, é respeitado aos trancos e barrancos até hoje, foi o Pereira Passos, né? E o dado curioso é que esse planejamento dele foi para todas as áreas planas da cidade. Os morros seriam terra de ninguém, desde o início. Daí a população mais carente, daí os grupos mais pobres ocupados os morros, né? Quer dizer, então não foi acabou virando morro como sinônimo de um lugar de gente pobre, né? À exceção do Morro da Conceição, que é na região portuária do Rio, e do Morro não, nem no Morro atrás da Central do Brasil, esse é o Morro da Favela, esse com certeza é desde o início. Mas, enfim, tirando o Morro da Conceição, que aí é uma ocupação portuguesa, colonial, etc., todos os demais morros da cidade do Rio de Janeiro são favelas, tá? São comunidades carentes, etc., etc. Ora, e aí então vamos de novo, que você tem administrações que chegaram mesmo a cogitar a possibilidade e praticaram, pelo menos num final de semana, a proibição dessas pessoas, né? E aí, então, esse paralelo, digamos assim, que o Chico Buarque faz do suburbano com o muçulmano, quer dizer, daquela civilização judaico-cristã que tem como inimigo maior o muçulmano, né?
que vem lá, uma questão medieval, que vem das cruzadas, essa coisa toda. E aí o suburbano é igual ao muçulmano, né? Que vem do Jacarezinho, que é uma favela do Rio. Aliás, uma favela que as pessoas que estão nos assistindo podem não conhecer, mas um dos seus ex-moradores todos conhecem, é um sujeito chamado Romário, ex-jogador de futebol, depois virou político. É muito bem. Então, são suburbanos, tipo muçulmanos, do Jacarezinho. Aí é que a ironia maior, a caminho do Jardim de Alá. O Jardim de Alá é o canal, é a área do canal que liga a Lagoa Rodrigo de Freitas ao mar, né? E é uma área da zona sul do Rio, ou seja, o curioso aí é que o Jardim de Alá não aparece como digamos, o ápice que seria do muçulmano, não, é exatamente onde você não teria um muçulmano de jeito nenhum ali, ou antes, o muçulmano suburbano, né? Quer dizer, esse suburbano muçulmano, ou vice-versa. Então, repare apenas pegando um primeiro verso, ainda tem a letra toda, ainda tem todas as outras letras do show, tá? Só para que as pessoas entendam a força, né, desse intérprete. Quer dizer, é o Chico voltando na sua melhor forma. É curioso porque, e aí para devolver a palavra para a Janete, só para isso, para encerrar aqui essa primeira fala, é que há uma tendência dos compositores irem se acalmando, digamos assim, né, o espírito com o passar dos anos, composições mais simples, etc. E o Chico veio com Caravanas, que só a música Caravana já vale o disco e o show. Quer dizer, eu só citei uma frase, tem o resto da letra, eu devolvo para a Janete aí. Ligar o microfone, Janete. Gravação. Pronto. Bem, eu acho super importante essa localização, né, de verificar, assim, né, o fato do Antônio Marcelo localizar para a gente de quem ele está falando, né, de que grupo, a que grupos ele está se referindo nas músicas dele. Eu acho que isso nesse disco Caravanas, o Chico faz esse processo de dizer de que lado ele está da história. Eu acho que isso é muito claro na colocação dele, né? Quando ele usa nessa música As Caravanas, né, quando ele usa a questão do populacho, né, ele se coloca ao lado do populacho, né? O Chico, a gente sabe, é um homem, 75 anos, de origem de classe média, pai intelectual, né, o Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores intelectuais da história brasileira, então ele conviveu com a nata da intelectualidade brasileira e tal, mas como eu digo, o Chico, ele consegue esse diálogo com o que ele chama aqui de populacho, né, de uma forma muito, como eu posso falar, enraizada, né? Então, os personagens que o Chico elenca nesse conjunto de músicas que ele escolhe para apresentar no disco, são personagens muito importantes dessa visão de mundo e lugar da história que ele se posiciona, né? Mas eu acho até, Antônio Marcelo, que o fato dele ser amigo ou não do Lula é o fato de que o Chico, né, ele se posicionou nos últimos anos politicamente de uma forma que ele nem se posicionava, né? O Chico sempre foi uma pessoa que ficou distante, né? Ele ia escrever, ele passa períodos muito longos sem aparecer na mídia, né? A gente sabe que, por exemplo, só para quem não acompanha a carreira dele, esse show é de 2017, né? Mas o Chico escreveu um livro, O Irmão Alemão, em 2014, e depois o último CD dele, o último show dele tinha sido em 2012. Então, é um período muito grande que ele passa sem fazer shows, aparece muito raramente como convidado em alguma coisa, mas ele é mais contido nessa presença dele. Nesse processo que vai do impeachment e vai também da prisão do Lula, o Chico apareceu de uma forma que ele, por ser uma das figuras mais importantes, eu acredito, o maior compositor da música popular brasileira de todos os tempos, né? Mas uma pessoa extremamente tímida. Mas o Chico aparece, ganha um protagonismo em alguns momentos. É preciso lembrar que, durante a votação do impeachment, o
O Chico estava no Congresso Nacional acompanhando a votação, né? Depois ele faz inúmeros shows junto com um conjunto de artistas em defesa da libertação do Lula. Ele vai visitar o Lula na cadeia. Então, assim, é um posicionamento político que vem com a amizade, mas vem sim com esse compositor, com esse homem. Ele vai ao enterro da Marielle Franco, né? Ele se posiciona politicamente de um lado da história. Eu acho isso muito lindo, na perspectiva do cidadão, do compositor e da importância que ele tem para a nossa cultura, né? Para a nossa história e para a nossa cultura. Então, eu gosto muito desses personagens que vão sendo elencados no decorrer dessas escolhas musicais do Chico, que são personagens que, como o Antônio Marcelo falou, eles estão nos morros, eles estão nas periferias, eles estão às margens dessa sociedade, né, que bate panelas, mas bate panela do alto dos edifícios, né, enfim, que fazem carreatas, né, dentro dos seus carros importados. O Chico se coloca ao lado de personagens que nos últimos tempos, e a partir desse movimento que vai do golpe, do impeachment, né, e da prisão do Lula, são personagens que começam a perder espaço político dentro da sociedade brasileira, né? Então, ele fala do mendigo, do malandro, do moleque, do mulambo, do escravo fugido, do louco varrido, do poeta do palhaço. Ele vai chamando a atenção desses malandros rastaquera, né? O malandro do Chico, ele volta para casa e vai trabalhar porque não tem lugar para ele, porque tem malandro demais ocupando aí, né? Igual ele fala, malandro engravatado, né? Então, ele não vai continuar, para que ele vai para outro caminho. Então, assim, esses personagens do Chico, e ele retoma esses personagens. Eu acho que o Antônio Marcelo foi perfeito. No Chicos, ele fala dele, né, muito em torno da vivência dele, do envelhecimento, da paixão, do artista, né? Ele é um artista que se transforma ao longo dos anos num grande escritor também, né? Então, para ele é tão importante, foi importante falar dele, pessoa que não gosta de falar dele, mas foi muito, muito mais subjetivo o disco anterior. E nesse não, eu vejo ele como um posicionamento, não é aquele posicionamento político panfletário, mas o que é para o leitor do Chico, para o ouvinte do Chico, a política, né? A política está nesses lugares que são tratados como lugares de não política, como o carnaval, a folia, a batucada, vadiar, né, numa sociedade em que produzir é tão imperioso, né? Aí o Chico pega o personagem quer trabalhar com a vadiagem, né, com a malandragem, que é um contraponto do trabalho e um contraponto do poder e da dominação que o trabalho impõe aos homens também. Então, eu gosto muito dessa presença desses personagens. E, sem sombra de dúvida, o Chico consegue fazer, nesse repertório, são 28 músicas, né? É um repertório grande, ele traz músicas que ele nunca cantou antes. Eu tive o privilégio, né, nós aqui em Belo Horizonte, tivemos o privilégio, porque esse show Caravanas, ele estreou no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Então, o Chico estava muito emocionado em começar a fazer o show, muito tenso também, nervoso, óbvio, ele é muito tímido, como eu disse, mas também muito emocionado. A família dele estava presente no show, né? Os netos, as filhas, a namorada já era outra, não é a do disco anterior, já é uma nova namorada, a Carol Proner, que é uma professora, advogada e professora de direito muito importante lá do Rio de Janeiro, e o Chico estava muito emocionado com tudo isso que estava acontecendo, e o carinho que ele recebeu aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes. Não sei se as pessoas sabem, mas vários artistas falam muito do medo que tem de cantar em Minas, porque os mineiros são mais... aplaudem de forma mais tímida, são mais quietos, não fazem tanta tietagem,
E, enfim, isso vai por água abaixo quando se trata de Chico Buarque de Holanda, né? Então, assim, enfim. E eu acho, assim, que a vantagem de ter sido esses primeiros shows é porque até mesmo quando se refere ao DVD, quando eu assisto o DVD, eu sinto aí o Chico mais pensando no que ele está fazendo. Porque o Chico é assim, né? Ele meio que milimetricamente ele pensa no que ele está fazendo e ele não ele não faz um gesto fora disso. E algumas vezes no show ele realmente se emocionou, né? Uma delas, ele repete a mesma frase no DVD, que é quando ele fala que as músicas que ele estava cantando ali eram letras que ele fez para músicas que ele gostaria de ter composto, né? E ele exalta ali, o Chico exalta os seus parceiros nessas composições, né? Edu Lobo, o Tom Jobim, que é o maestro soberano, o próprio Neto, ele estava muito emocionado de cantar a música do Neto, né? O Wilson das Neves era o primeiro show do Chico depois da morte do Wilson das Neves, que acompanhava o Chico há mais de 20 anos, bem mais que isso. Então, há todo um processo de emoção ali que explode quando ele canta Sabiá, entendeu? Sabiá é a primeira vez que o Chico cantava o Sabiá num show. E quando ele canta Sabiá, que é dele, do Tom Jobim, é uma música muito referencial daquele momento histórico para a gente, porque Sabiá é uma música que estoura durante a ditadura militar, né? É uma música que fala muito desse Brasil que se perde, das pessoas que estão exiladas, que as pessoas que desapareceram, que torturam, isso tudo com a poesia de Tom e de Chico, mas está lá, está tudo lá, né? A vontade de voltar para casa, o não poder voltar para casa, o exílio, né? Repercutindo aí como a canção do exílio, né? É a canção do exílio da ditadura militar. E ele se emociona quando ele canta isso. Então, por isso que eu acho que o que tem de surpreendente nesse disco e nesse DVD, é que quem nunca viu um show do Chico, quem nunca ouviu CDs, discos do Chico, vai encontrar nesse conjunto de músicas que ele selecionou a essência do Chico Buarque de Holanda, né? A essência que vai do trato com esse populacho que eu falei, que vai na sofisticação das músicas com Edu Lobo, da música com Jorge Helder, que é um parceiro recente, que vai da emoção que ele traz quando ele canta Sabiá, ou quando ele canta a mulher, que, de novo, o Chico recupera esse lugar da mulher, né? Quando ele recupera a Vitrines, ele canta a Palavra de Mulher, que é uma música que o feminino está na mulher e está na democracia, né? Então, ele traz aqui um esquadrinhamento do que essa obra, né? Essa obra magistral do Chico Buarque de Holanda, que eu acho que é isso que o Antônio Marcelo falou no começo. É um grande aprendizado conhecer essa obra, né? É isso aí. Pode ir, Antônio Marcelo. Só voltando na música Caravanas, e aí depois pegando a carona mais uma vez na tua fala, tem um outro lado da música Caravanas que também é espetacular, né? A letra em si toda é espetacular, mas a melodia e o arranjo, aí vai uma parte técnica mesmo, né? Primeiro, a abertura dela é inspirada claramente e declaradamente feita pelo Chico numa música chamada Caravan, do Duke Ellington. Essa música está no YouTube, o próprio Duke Ellington tocando, aliás, é uma belíssima canção de jazz, né, e tal. E é curioso porque ela tem toda uma pegada realmente árabe, né? Uhum. É uma música que é um jazz, mas parece um jazz árabe, é um negócio assim interessantíssimo. O segundo, e aí eu tive a chance de falar com o Luiz Cláudio Ramos, que é o arranjador do Chico já os últimos discos, né? Que eu achei espetacular ali, que aí o Luiz Cláudio realmente ele ganhou, ele adquiriu o direito de ser tratado como gênio no arranjo da música As Caravanas,
porque ele coloca... Porque a música do Chico, vamos lá, quem ouvir a música, prestando atenção apenas naquilo que o Chico Buarque está cantando, em vários momentos ali são funks, né? Ela se transforma num funk o tempo todo, né? Quer dizer, ela começa como uma canção, depois vira funk, volta a ser canção, aí depois quando entra, né, solta, aí vira canção e tal, para depois voltar num funk canção. O interessante aí é que foi o Luiz Cláudio Ramos, no arranjo, ter jogado uma orquestra, porque seria o primeiro caso registrado na face da Terra onde o funk está acompanhado de uma orquestra. Né? Isso é uma coisa assim que um dia os funkeiros mais inteligentes vão gravar as caravanas, porque essa letra está falando deles, né? Todos eles são suburbanos, todos eles... mas, enfim, um dia, quem sabe, isso vai acontecer. E aí ficou perfeito, quer dizer, não, o caso ali que é um dos raros momentos em que a música, a letra, estão falando rigorosamente a mesma coisa, a letra está falando de uma realidade que é dura, a melodia ela se transforma num funk, tá? E que nos remete inevitavelmente para a favela, e ao mesmo tempo vem um arranjo de cordas, de orquestra, como se o mundo fosse outro, não fosse aquele, quer dizer, e esses dois mundos caminhando rigorosamente lado a lado, né? O mundo da orquestra, o mundo do funk, com o funk, o mundo digamos, do asfalto e o morro, né? Os dois caminhando tranquilamente, ou não tão tranquilamente assim, que é o que acaba que a letra está dizendo o tempo todo, né? Principalmente no final, né? Onde ele não ele debocha de todos, né? Ou não existem as caravanas, ou ele está louco, né? Ele não está ouvindo as pessoas falando as barbaridades todas. Né? Quer dizer, então tem essa música aí, ela é perfeita em vários aspectos. Agora tem outras questões que aparecem, outras músicas que eu queria destacar aí também, e para depois voltar no final da fala da Janete, dessa quase que a exposição da obra do Chico aqui. Que é uma outra música que eu destaco bastante, para mim é outra obra-prima, é Blues para Bia, né? Blues para Bia, aí não tem jeito, tem que dar o spoiler mesmo, para quem nunca ouviu, não vai, e aí eu espero que ouça. Que vamos lá, tá? Com pedido de desculpas à Janete, com pedido de desculpas a todas as mulheres que eu conheço, mas qual é aquela fala, e o André vai lembrar muito bem disso, tá? Porque, infelizmente, a gente nasce num mundo machista, num mundo dos absurdos, e aí qualquer sujeito de meia-idade já ouviu esses absurdos. Se encontra uma mulher que tem uma opção sexual homoafetiva, seja lá o que for, é porque essa daí nunca saiu um homem com um homem de verdade, ela não conhece, ou coisas muito mais barra pesada do que eu estou falando agora aqui. E aí o Blues para Bia é um tapa, não é um tapa na cara, é um soco na boca do estômago de todas essas barbaridades já faladas, talvez até pelo locutor que vos fala nesse momento, em algum momento da sua errante vida, que mostra, olha, não é isso, tá? E aí, do que trata Blues para Bia? Existe um narrador que está encantado por uma mulher e ele faz de tudo para chamar a atenção daquela mulher, a mulher não dá a menor bola para ele, para no final ele descobrir que, na verdade, a mulher em questão, ela era lésbica, né? Então, quer dizer, ela não tinha interesse realmente nele, não teria interesse, por exemplo, ser amigos, ou seja lá o que for, mas com certeza não teria interesse. E aí, qual é o desfecho da história, né? Ele fala, né? Ao invés de o desfecho ser óbvio, né? Então ela está errada, ela não... Não, ele é que está errado, né? Ou antes, ou ele é que vai ter que se transformar, né? Quando fala, né? Não sei se ela imagina que se estou a me insinuar, né? Talvez ela dê risada, talvez fique encabulada, talvez queira me avisar que no coração de Bia, meninos não têm lugar, mas nada me amofina, até posso virar menina para ela me namorar. Quer dizer, ele que está errado. Isso é genial. Se a gente parar para pensar, né? Quer dizer, é uma crônica às avessas, no sentido do porquê às avessas, porque é uma crônica que não está falando necessariamente da realidade, mas de uma realidade que poderia acontecer, né? Que pode vir a acontecer mais à frente.
Então, quer dizer, isso é maravilhoso, né? É aquela coisa do Chico novamente mostrar por que ele é o mestre nas palavras, né? Quer dizer, então, o Blues para Bia, ele dá novamente uma outra aula dessa questão, e que eu acho que é outra canção que desde o início também me ecoa na minha cabeça, quer dizer, fala, é aquela coisa assim, caramba, porque, novamente, o cara, quem apostava que ele já estava aposentado, olha o velhinho aposentado numa aula novamente, como é que faz. E não porque é um disco o show foi 2018, quer dizer, o disco foi lançado em dezembro de 2017. Então é uma coisa assim, olha, o cara estava com 70 e tantos anos, né? Vamos também, até vamos pensar em outra coisa, não estamos falando de um rapazola de 30 e poucos que resolveu refletir sobre a existência, né? Quer dizer, tecnicamente ele viveu todos os problemas, todos, incluindo aí do machismo, seja lá o que for, para chegar aos 70 e poucos anos e fazer uma revisão dessa, tá? na concepção até da masculinidade, essa coisa toda. E aí, Janete, aproveitando a deixa da tua fala, da exposição que só para as pessoas entenderem, né? Tirando Minha Embaixada Chegou, que é uma música do Assis Valente, um dos grandes nomes da música brasileira, é uma música originalmente de 1936, se eu não me engano, gravada pela Carmen Miranda e tal. Mas as demais músicas, né? Mambembe é uma música de 72, junto com Partido Alto. As duas, aliás, pertencem ao filme, né? Quando o Carnaval Chegar. Aí vem Yolanda, que é uma música do Pablo Milanês, que é um compositor cubano, com a versão para o português do Chico Buarque. Isso dos anos 80. Então já estamos nos anos 80, né? Casualmente, uma parceria dele com Jorge Helder, aí é recente, já é século XXI, 2017, portanto. A Moça do Sonho, a música parceria dele com Edu Lobo, que se a minha memória não me traz, essa música acho que é do Cambaio, que é uma peça de teatro, de 2000 e pouquinho, 2001, 2002, algo assim, tá? Retrato em Branco e Preto é a parceria dele com Tom Jobim, né? Que é de 1968, então já estamos na década de 60 aqui, né? Então já temos década de 60, década de 70, década de 80 aqui. Aliás, só a curiosidade para quem não sabe da história de Retrato em Branco e Preto, é uma história curtíssima, né? A música tinha sido gravada pelo Tom Jobim, o nome original dela era Zíngara, que significa cigana, tá? Ou cigano, vida de cigano, alguma coisa assim. E o Sabe-se Deus, porque é Cargas d'Água, o Tom não tinha feito a letra, mas cismou que o Chico tinha que fazer. Eles tinham começado a primeira parceria deles é Sabiá, que vai aparecer mais à frente no show, também, portanto, lá de 1968, que também tem a sua história muito particular, a música Sabiá. E aí o Chico, quando ouviu essa música, o Tom falou, esqueça o título, bota uma letra que você quiser e tal, e o Chico mandou a letra para ele, e aí tem aquele diálogo que muita gente conhece, a Janete com certeza, que o Tom Jobim liga para ele, depois do Chico ter deixado a letra, e fala, mas Chico, olha, é que todo mundo fala retrato em preto e branco, né? Por que você botou retrato em branco e preto? Aí o Chico fala, tá bom, Tom, então o problema é de rima, né? Então, ao invés de vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, você coloca assim, vou colecionar mais um tamanco, outro retrato em preto e branco. Aí o Tom falou, não, acho que o argumento é bom, deixa branco e preto mesmo. E aí também teve uma outra também boa, né? Porque aí é o Chico que liga pro Tom, fala assim, Tom, esse tão que está aí na música, trago o peito tão marcado de lembranças do passado. Esse tão é uma muleta, né? Muleta é quando você faz uma letra de música, aí você tem uma sílaba melódica que você não consegue completá-la no restante de outras sílabas melódicas, aí, ao invés de fazer uma palavra, você bota um monossílabo ali para que resolver o problema, né? Então, o tão ali aparece dessa forma. Aí o Chico falou assim, ao invés de tão marcado, bota assim, trago o peito carregado de lembranças do passado. Aí o Tom, que bom e tal. Aí depois o Tom ligou para ele, não, mas Chico, peito carregado, o pessoal vai achar que o cara tá com a gripe, tá com uma pneumonia, deixa tão marcado mesmo que aí resolve assim mesmo. E aí, muito bem, então temos uma música de 68, Desaforos e Injuriado formam uma dupla, né? Desaforos é uma música do disco Caravanas mesmo, a partir dessas pessoas xingando o Chico na rua, né? Aliás, a fala
Eu acho que mesmo que eu use um palavrão aqui no show lá do Palácio das Artes, é que o Chico fez a definição perfeita desses xingamentos que faziam a ele, pelo menos na época, na rua, né? Diz que chamava ele de tudo, né? De ladrão, sei lá o quê. O único consenso era viado, né? Todos chamavam ele de viado. Então, era o único xingamento comum a todos os xingamentos. Os demais variavam bastante, né? E aí ele escreve Desaforos, que é um deboche e tal, que entra depois com o Injuriado, que corre a boca pequena, a Janete sabe disso, né? Teria sido dedicado ao Fernando Henrique Cardoso, né? Mas aí o Chico jura que nunca chamaria o Fernando Henrique de meu bem, né? Porque tem uma hora na música que ele fala isso. Mas, por favor, ouçam as duas músicas, valem a pena, com certeza. Assim, Injuriado é dos anos 90, né? Vale a curiosidade desse negócio. Dueto é uma música que é dos anos 80, de uma peça de teatro. Meu Deus, O Rei de Ramos, tá? É uma peça de teatro do Dias Gomes, chamada O Rei de Ramos, e essa música está lá. A Volta do Malandro, Homenagem ao Malandro e Palavra de Mulher, essas três têm a ver com a ópera do Malandro, só que, curiosamente, de formas diferentes, né? Homenagem ao Malandro é do original, de 79, né? Clássico da música brasileira, como a Janete já citou aí agora há pouco, do malandro que é malandro oficial, né? Dos vários tipos de malandro que ele vai listando, né? A Volta do Malandro é uma música que aí já é para o filme Ópera do Malandro, e que o Chico diz que ele usou pela primeira vez a tecnologia. Aí, André, compositores usando tecnologia, tá? Como é que isso funcionou na composição A Volta do Malandro? Ele diz que ele tinha um gravador com 2 ou 4 fitas, não me lembro agora, não sei que gravador é esse, na época que ainda existia fita, por favor. Então ele gravou no violão uma base numa das fitas, depois botou a fita para trocar e começou a tocar outra coisa no violão para gravar na fita sobressalente. Então, juntando tudo, ele criou um arranjo e criou A Volta do Malandro aí, que seria uma música, digamos, com parceria na tecnologia, mas é do filme Ópera do Malandro. E Palavra de Mulher, que também é do filme Ópera do Malandro, mas tem uma história mais curiosa. A melodia original de Palavra de Mulher foi feita para a peça Calabar, que é de 1973. Eu não sei se a Janete sabia dessa, né? E a melodia não serviu para a peça Calabar, a peça também foi censurada, diga-se de passagem, ela ficou guardada numa gaveta lá, até que, quando chegou no filme, ele botou uma letra, que é essa obra-prima, né, que é Palavra de Mulher, e no filme, a interpretação clássica de Elba Ramalho, e na cena toda ali é magnífica, né? Tem um muro, só um instante, Tomás, tem um muro com a palavra democracia que aparece atrás, né? É muito bonito no filme isso. Ah, sim. É porque no filme, obrigado pela lembrança, Janete, o filme se passa na ditadura Vargas, né? Então, tem isso tudo, ainda mais na parte final, que já é na época da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, a ditadura Vargas caindo. Aliás, Janete, se quiser me interromper aqui, eu vou fazer as Vitrines, aí é uma música dos anos de 1980, uma das canções mais belas dele. Mas aí, curiosamente, é uma canção confessional, que tem uma origem confessional. Ele estava com uma das filhas no shopping center, a filha desaparece no meio do shopping center, e aí por isso, né? Eu te vejo sumir por aí, né? Então, foi isso que foi o mote disso, que deu origem às Vitrines, mas é dos 80. O Jogo de Bola, que aí é uma canção recente, uma das conversas com a Janete, é uma daquelas músicas absurdamente dissonantes do Chico, né? Que você, para aprender a melodia, é fácil, eu desisto de aprender. Eu não tento cantar essa música porque ela é de uma dissonância total, né? Maçarão do Pior, outra canção confessional, né? A parceria dele com o neto, Chico Brau, né? Aliás, o Chico Brau, eu digo que ele em si é uma covardia, né? O cara tem no DNA ali um poder gigantesco, né? Ele é filho de um... Se não for o maior, é o segundo maior percussionista da história do Brasil, que é o Carlinhos Brau, né? Eu acho que o Carlinhos perderia no Photoshop por Naná Vasconcelos, mas, enfim, é um páreo duro ali. E do lado da mãe vai cair na família toda do Chico Buarque, né? Então, aí fica difícil, né? Convenhamos, o DNA desse garoto, Deus que me perdoe. Aliás, a melodia, de fato, é belíssima, e o Chico fez uma canção linda, uma letra linda. Outros Sons, aí já foi para 2005 essa música, já estamos... Blues para Bia.
A história de Lili Brown, né, que é um outro clássico dele, do Edu Lobo. Linda, né? linda. É a comprovação que é a versão eu digo que a história de Lili Brown é a versão sarcástica de Drão do Gilberto Gil, né? Porque o Drão do Gilberto Gil fala de um fim de um relacionamento e no final, aqueles 2 versos finais que são obras-primas, né? Nasce, morre trigo, vive, morre pão, né? Quer dizer, os relacionamentos estariam fadados a viver esse conflito, né? Quer dizer, se eles vão morrer de alguma forma, vão se transformar de alguma forma. Na história de Lili Brown, é a falência total, né? Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dance. E tudo isso acontece depois do casamento. Enquanto não se casam, o mundo é maravilhoso. Depois que há o casamento, já era, entendeu? Então, é uma letra muito sarcástica, né? A Bela e a Fera, que também é aliás, as duas, desculpe, são da peça, oh, meu Deus, me deu um branco agora, Janete, me socorre. Esqueci o nome do balé, o Grande Circo Místico. Grande Circo Místico, com Edu Lobo. Com Edu Lobo. Todo sentimento, que, aliás, vale uma curiosidade, né? Que é uma parceria dele com Cristóvão Bastos, também Todo Sentimento é dos anos 80, anos 90, alguma coisa assim. Repare que a gente eu estou só por essa lista aqui, a gente já tem música dos anos 60, anos 70, anos 80, anos 90, 2000, 2000 e pouco. Quer dizer, aquilo que a Janete falou. Aí você tem, sem querer ou sem querer querendo, a carreira do Chico Buarque é apresentada, né? E tal, né? E Todo Sentimento vai uma curiosidade. Originalmente era um sambão, né? Só que estava com uma greve lá dos técnicos na época da gravação para o disco original dela, e não tinha jeito. Então, para ser simples, tinha que ser só o piano. Então, foi só o piano do Cristóvão Bastos. E essa gravação só do piano virou um sucesso e a marca dela. Mas era para ser um sambão. Ainda bem que não foi, só aqui entre nós, né? Eu já tentei tocar essa música em ritmo de samba, não dá certo, pode acreditar. Tua Cantiga, que aí é a parceria recente dele com Cristóvão Bastos, que algumas mulheres tiveram chilique, achando a letra machista e tal, e aí não entenderam o espírito da coisa, né? Não, por causa de um verso, particularmente, quando o narrador da história de Tua Cantiga fala: largo mulher e filhos para ficar, quer dizer, é um negócio assim, e aí o pessoal começou a ter uma patrulha ideológica em cima dessa música aqui, que, sinceramente, eu acho bobagem, mas, enfim, a Janete pode falar muito melhor do que eu. Sabiá, que Janete já tocou no assunto, é uma música de 1968, aliás, poucos dias antes ela foi lançada no Festival Internacional da Canção de 68, que, se a memória não me trai, é finalzinho de novembro, início de dezembro daquele ano, tá? Onde dá aquela confusão completa com a música do Geraldo Vandré, né? A música de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, ou Caminhando. E logo depois, no dia 13 de dezembro, tem o AI-5. E em janeiro de 69, o Chico ia participar do Festival Midem na França, Festival de Música e Teatro, e acaba ficando por lá. Quer dizer, Sabiá se transforma numa coisa real para o próprio Chico, um mês e pouco depois, né? É um negócio assim muito louco, né? Uma coincidência lamentável histórica, né? Grande Hotel, uma parceria dele com o Wilson das Neves, uma música belíssima que vale a pena. Gota d'Água, de 1975, da peça homônima, né? Gota d'Água, dele com Paulo Pontes. Aí vem Caravana, Estação da Erradeira, que a Janete já chamou a atenção espetacularmente. Geninho Zeppelin, que foi inspirada numa prostituta de uma peça do Guy de Massapã, se não me engano, e foi incluída na peça Ópera do Malandro, né? Futuros Amantes e Para Todos. O final aqui é que, tirando Para Todos, que é essas três últimas, Geni, Futuros Amantes e Para Todos, já estão no bis do show, né? Tirando Para Todos, ainda que seja... Para Todos seria de grande dedicação. Mas aí eu queria pensar, Janete, queria ter a tua opinião. Me dá a sensação de que com Geni, o Zeppelin e Futuros Amantes é um final melancólico para o show, tá? Porque Geninho Zeppelin é a constatação da hipocrisia da sociedade, né? Para quem viveu 1979 e 80, já tinha mais ou menos a cabeça no lugar, vai muito bem. Que a música é lançada, fez um sucesso desgraçado, apesar dela durar 6 minutos, para a rádio já na época era um escândalo, tá? Tocar 6 minutos uma única música.
E o que acontece? Muita gente xingou a música por causa do palavrão no final, né? Joga bosta na Geni, né? Na época era tido como um palavrão, uma palavra chula, digamos assim, para logo depois, novamente, na eterna cidade maravilhosa, né? Nas praias do Rio de Janeiro, algumas mulheres resolveram fazer topless e elas foram apedrejadas, não foram apedrejadas porque não tinha pedra, mas jogaram areia em cima delas, né? Reproduziram aquele modelo da Geni ali. Inclusive, alguns xingavam elas de Geni. Geni virou quase um palavrão, um xingamento aqui no Rio de Janeiro. E a música Futuros Amantes, quer dizer, é de um futuro onírico, né? Um futuro que só existe no sonho, onde a cidade do Rio está completamente submersa, né? Então, quer dizer, no final, eu não sei, eu vejo uma... Aí, Janete, quero ouvir tua opinião, porque, repara bem, quer dizer, o show, tirando Para Todos, que é a dedicação, ele termina com uma música falando, olha, a cidade do Rio acabou, né? Aí não tem mais caravana, né? Não tem mais a caravana do Arará, não tem mais nada, não tem os loucos preconceituosos, porque tudo acabou, né? Quer dizer, então, eu não sei, me dá essa sensação de uma certa melancolia aí, queria que você falasse um pouco. Bem, eu estava vendo, né, quando você estava apresentando as músicas, né, pegando aqui as músicas, eu acho que tem algumas marcas no show que elas, acho que talvez para quem nunca acompanhou os shows do Chico, elas podem ser indícios para a gente de uma série de falas do Chico. São as posições do Chico na vida pessoal, na vida política, mas também como compositor, né? Eu acho importante essa coisa do Chico sempre exaltar compositores populares, né, do passado, como ele faz com Assis Valente. Eu acho que ele sempre tenta trazer a importância desses compositores. A questão de Cuba, o Chico, quando você fala aí de injuriado, né, de desaforos, né, o Chico foi xingado na rua nesse momento que antecede o lançamento do CD, o lançamento do show. O Chico foi perseguido nas ruas do Rio de Janeiro porque a gente estava vivendo aquele momento terrível em que as pessoas, porque tinham uma opinião diferente, achavam que podiam nos impedir de ter uma voz. Né? Então, assim, é o crescimento, o acirramento dos ânimos políticos, o crescimento de uma postura caracteristicamente fascista, né? Que você coloca a sua opinião, e essa sua opinião que tem que valer. E um dos xingamentos mais comuns para quem é progressista, de esquerda, parece que até o Moro agora está recebendo esse xingamento também, vai para Cuba, né? Todo mundo que se posiciona... Não cometa essa heresia, por favor. Também não quero, né? Mas, enfim, parece que todo mundo que se opõe a um pensamento violento, reacionário, né? Fundamentalista, anticientífico, né? Enfim, moralista, todas essas pessoas são condenadas a serem encaminhadas para Cuba. Cuba é um lugar maravilhoso, eu já fui a Cuba, é fantástico, é um bom lugar para se ir, né? Pelo menos a saúde lá é muito boa, né? Saúde e educação é o básico, né? E ele volta com essas duas músicas, né, cubanas, cantando quer dizer, Yolanda, que ele canta, que é do Pablo Milanés, que é uma canção romântica, mas ela também é muito politizada. O movimento Pablo Milanés lá em Cuba era um movimento importante da prosa cubana, né, do movimento de esquerda, né, em Cuba, então é importante falar isso. Só citando, Janete, Nueva Trova Cubana. Nueva Trova Cubana, exatamente. Então, não é apenas uma música romântica, né? É um romantismo que tem, enfim, de uma beleza, e o Chico também é um bom ele trabalha bem fazendo versões, né? Que é outra característica dele, que algumas versões dele são conhecidíssimas, quando você vai ver, são versões de outros compositores e são belíssimas, né? Reconhecidas até pelos compositores originais, né? Aí eu chamo a atenção para uma outra pegada que está aqui, né? Eu acho que dessa coisa dos desaforos injuriados, o Antônio Marcelo falou
super bem também. E essa Palavra de Mulher é uma música muito antiga, o Chico não canta há muito tempo, eu não me lembro do Chico ter cantado isso antes, lembro da versão da Elba Ramalho mesmo, e é uma música que sempre ficou... Primeiro porque ele pega ali 3 músicas que estão presentes na Ópera do Malandro, como o Antônio Marcelo falou, em momentos diferentes, mas elas são muito exemplares para mostrar uma realidade que nós vivemos hoje, né? Ele fala da falta de democracia, de uma democracia que se espera que ela volte. Nós estamos em pleno, né? No momento, nós estávamos em pleno golpe, né? A presidenta tinha sido impedida, o ex-presidente, que era o candidato com maiores possibilidades de ser eleito, foi preso, né? De forma irregular, tão irregular que hoje ele está solto, né? Então, acho que isso, quando ele fala, essa música ela tem a ver com a mulher, mas ela tem a ver também com a democracia. Então, quando as pessoas escutavam isso, ele ter trazido essa música de volta, é meio um pouco esse Chico, aí eu vou chegar lá na melancolia que você coloca, mas esse Chico, de novo, falando de um lugar que parece um fantasma na nossa vida, que é a quebra do Estado democrático, né? A quebra das regras do jogo da democracia, com as quais ele já havia deparado isso em outros momentos, o pai dele já havia vivido isso, né? Quando ele escreve lá Raízes do Brasil, ele fala um pouco, ele está escrevendo dentro de todo o movimento que vai dar na ditadura Vargas, né? E agora o Chico viveu isso nos anos 60, na ditadura militar, 60, 70, 80, participou do jogo, se expôs e participou do processo de redemocratização do país, e agora, de novo, a gente estava indo para a rua pedir democracia, pedir respeito às regras do jogo, né? A gente tem visto isso como é que eu posso dizer, fragmentar de forma assim absurda aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos é incrível como a gente está vendo as pessoas em pleno momento, um momento mais difícil para um dos mais difíceis para a história da humanidade, não é do Brasil, é da humanidade, né? Nós estamos vivendo um momento pandêmico, nós não temos certezas de nada, né? E nesse momento a gente está vendo o reforço, né, o crescimento de novo de um discurso reacionário, né? E o Chico coloca essa música aqui, quando eu escutei no show, foi assim, um soco no estômago, né? Falar assim, poxa, de novo a gente vai ter que esperar que a democracia volte, de novo a gente vai ter que lutar para que as regras do jogo sejam seguidas, né? Então, eu acho isso fantástico, né? Por quê? O Chico é um compositor, e isso vale para quem vai assistir essa conversa, né? O Chico é um compositor, ele não é muito explícito. Às vezes ele parece que ele é muito explícito o que ele fala, mas às vezes ele faz igual o Malandro lá da Ópera do Malandro, que é a volta do Malandro, é uma das coisas que eu mais gosto na música do Chico, porque ele fala uma frase que para mim é emblemática da forma como ele escreve, né? O malandro anda assim de viés. Eu amo isso, né? O malandro não é explícito, ele não vai estar aberto, ele vai andar de viés, ele vai mostrar pelas beiradas. E o Chico faz isso nas letras dele, ele aprendeu isso também na época da censura, né, da ditadura, mas isso tem a ver com a sofisticação da produção dele, né? E aí ele tem uma outra marca, ele sai de Palavra Mulher, ele vem pela Gota d'Água, né? Gota d'Água, para mim, assim, é uma música fortíssima, e ao mesmo tempo ela fala, olha, já não dá mais, né? Como na música a gente visse, para além dessa questão que aparentemente, né, tem a ver com um personagem feminino, aqui não, aqui é um lugar de fala, já não dá mais, acabou, não tem mais espaço, né? Não temos mais espaço não suportamos mais isso, né? Que era a sensação que não era só do Chico, era de todo mundo que estava lá, né? Depois da gente passar, nós que estamos aí com mais de 50 anos, ou 40 anos em diante, nós acompanhamos na nossa adolescência, nossa infância, adolescência, todo um processo de redemocratização e tudo,
e parece que tudo foi por água abaixo. Então, a angústia que a gente sentia, quando ela vem com gota d'água, ele fala forte, né? O Chico não muda, mas quem está lá ouvindo, canta forte, sente aquilo que não dá mais, né? E aí, você fala das 3 últimas músicas, né? Eu queria falar um pouco que eu tenho uma visão diferente nesse caso. Eu acho que tem uma melancolia, sim, mas não é uma melancolia paralisante, né? O Chico, sempre trouxe uma melancolia, né? Assim, nas coisas dele, mas não é uma melancolia que me dá essa sensação de um niilismo, de uma desistência, né? Primeiro porque Geni Zeppelin, eu acho que tem uma coisa muito importante de Geni Zeppelin, sabe? Eu acho que é o que o Mano Brown fez num show do Racionais MCs, que ele virou para as pessoas e falou assim, vocês estão aí tudo reclamando, mas aposto que todos vocês votaram em fulano, em ciclano, que não sei o quê. Ele meio que cobrou das pessoas um pouco das atitudes que elas têm, né? E que nós estamos ou não estamos bem, ou estamos bem, muito em torno das atitudes que nós temos. Geni Zeppelin me parece muito isso. Essa hipocrisia que ele escancara é a hipocrisia que nós vivíamos, né, naquele momento, né? Poxa vida, nós tivemos... Eu não vou nem dizer que é só o período do PT, não. Entendeu? Parece até que coisa. Não, vou falar, nós tivemos um processo de democratização difícil. Nós passamos pelo Collor, né? Nós passamos pelo Collor, foi difícil demais o Collor... vamos falar a palavra certa, né? O governo Collor roubando a poupança das pessoas. Quantas pessoas morreram sem reaver seus valores, seu dinheiro, o único dinheiro que tinha guardado? Depois nós passamos para o governo Fernando Henrique com uma sanha privatizadora dificílima, mas ainda assim dentro dos limites do marco civilizatório, vamos dizer assim. Tá? Ainda por mais que a gente tenha, eu tenho inúmeras críticas, mas ainda dentro do marco civilizatório. Nós entramos aí em governos, dos 2 governos Lula, o governo da Dilma, com erros, acertos, o governo do Lula com processo de inserção social, né, e em especial dos direitos sociais muito grandes, e de repente a gente se encontra, né, no segundo governo Dilma, com uma população que trata ela como a Geni, como uma vagabunda, né? E essa sociedade que se beneficiou desses anos de governo, né? Então, eu acho que o Chico meio que escancara para a gente assim, olha, a gente faz isso o tempo todo, né? A gente joga bosta na Geni o tempo todo, né? E a Geni que salvou a gente, porque quem não conhece a música, a Geni, né? Que na verdade ela é escolhida pelo invasor. A Geni vai passar a noite com o invasor para salvar a cidade. Mas a cidade continua jogando pedra e bosta na Geni. Então, acho que isso eu achei o máximo o Chico ter colocado isso naquela hora para a gente. Futuros Amantes, para mim, é uma das músicas do Chico, uma das mais lindas do Chico, né? Não é a minha predileta é Vida. É uma música que eu amo, Futuros Amantes. E tem uma coisa aqui, que é a questão da memória. Né? O futuro contará a nossa história, gente. O futuro contará a nossa história. Por mais que ela tenha ali um caráter romântico, e a música é muito romântica, né? Ela pode ser muito romântica, eu senti ali também, primeiro que é uma das músicas que é mais pedidas do Chico, mas eu sinto também um pouco disso, né? Que o escafandrista vai ter que mergulhar e vai achar os nossos vestígios. Os nossos vestígios estão lá, os nossos erros, os nossos acertos. E para fechar com Para Todos, aí é uma das músicas que eu mais amo do Chico mesmo, porque o contexto da música, quando ela foi criada, não sei se vocês lembram, mas era numa época em que estava ocorrendo muito aqueles crimes em São Paulo de perseguição a imigrantes, de perseguição a nordestinos, crescimento dos grupos de skinhead, né, essas coisas todas. Aquela coisa que antes a gente ficava assustado, mas hoje parece normal, que agora eles andam de carro importado e de máscara, fazendo carreata. Naquilo assustou muito
acho que no final dos anos 80, nos anos 90, eu já estava na faculdade, nessa época do Para Todos. Então, o que acontece? O Chico cria uma música que ele fala assim, que o avô era, né, nordestino, pai paulista, mineiro, nordestino, ou seja, e todos aqueles compositores populares que ele exalta também fazem parte dessa mistura que é o Brasil. E eu senti um pouco assim, eu leria, é óbvio que talvez Chico nem pensou nisso, que a maioria das vezes ele não pensou em nada disso que nós falamos, mas talvez eu leria isso como ou é para todos ou é para ninguém, entendeu? Ou é para todos ou é para ninguém. E para todos tem que caber todos, né? Não importa, a gente não pode escolher qual todos, tem que ser para todos. E aí eu volto de novo nesses personagens que ao qual ele se coloca ao lado, né? O mendigo, o malandro, o moleque, a mulher, todos esses que são alvos preferenciais desse discurso reacionário e que o Chico, de novo, se coloca, ele joga luz para eles. É como se ele colocasse eles na vitrine e mostrasse, ó, esse é o Brasil. Eu gosto muito disso no Chico. Aprendi muito a gostar do Brasil com todas as suas contradições por causa da música do Chico, porque ele vai buscar na gente essas contradições desses sujeitos que, pelo discurso reacionário, querem aproveitar do Brasil. Na verdade, somos nós, é o Brasil, né? Eu acho que é um pouco isso. Ô, Janete, o que foi, André? É que eu estou preocupado com o tempo. Tem que tomar a palavra só um minutinho, né? É porque, como a conversa aqui, ela flui bastante, né? Mas a gente precisa entender que a dinâmica de recepção dessa conversa pelas pessoas, ela vai ser um pouco diferente, porque elas vão estar assistindo ao vídeo, né? Então, perde um pouquinho dessa fluidez, né? E aí eu queria ver se a gente poderia começar a encaminhar para umas observações finais. Pode ser, Marcelo? Não, sem crise. Sem prejudicar o que você teria a dizer ainda agora. Sim, mas aí você quer o quê? Que eu termine ou Janete? Quem começa? Pode ser você, para fazer uma alternância aí agora? Não, tá. Só a explicação a respeito dessa melancolia, né? E aí até citando o caso do Sérgio Buarque de Holanda, quando escreve lá o Raiz do Brasil, vem aquela frase que, uma das frases, aliás, que é antológica no Raiz do Brasil, né? A democracia no Brasil nunca passou de um lamentável mal-entendido, né? Talvez essa frase pudesse servir de epígrafe ao show. Por isso a minha ideia de melancolia, quer dizer, porque a própria música Caravanas, por exemplo, os 2 últimos versos dela não há gente tão insana, nem caravana do Arará, quer dizer, ele não está, ainda que ele coloque todo o preconceito de um lado, ainda que ele faça claramente a opção, ele está colocando, então, quer dizer, ou ele é maluco, ou ele não vê de fato essas caravanas, e porque isso é real também, tá? E, por outro lado, o preconceito explícito daquela classe média bocó, caduca, moralmente retardada, particularmente da sociedade carioca, tá? Brasileira em geral. Então, quer dizer, não é no sentido, mas quando eu falo melancolia, Janete, não é no sentido como se fosse assim, olha, abrir mão, acabou e tal. É no sentido, olha só, esse mundo aqui é um lamentável equívoco, tá? Esse mundo não dá. Essa é a questão. Né? Esse mundo que, inclusive, que nos formou, né, para o bem e para o mal, esse mundo não dá. Né? Então, eu acho que até a ideia de... Inclusive, a própria... Aí eu termino a minha fala pensando no próprio título do disco e do show, né? Caravanas, né? Quer dizer, e lembrando a frase do Guimarães Rosa, né? Não interessa a partida ou a chegada, o que interessa é a travessia, né? Quer dizer, então, que travessia é essa que eu acho que deixo aí para os alunos e para aqueles que vão, porventura, assistir o show e esses nossos comentários. Essa travessia até aqui nos levou para um beco sem saída, que é o que vivemos hoje. Né?
Quer dizer, o que estamos vivendo nesses últimos tempos, aí, nos últimos 2, 3 anos, ou 4, né, se pegarmos a origem, lá, o início do processo todo, é uma clara demonstração de um beco sem saída, né? Nos remetemos, e esse beco sem saída nos foi apresentado por essa travessia aonde a democracia nunca passou de um lamentável mal-entendido, né? Então, ou bem entendemos o que é democracia, ou bem entendemos que a ideia de democracia passa pelo respeito à opinião dos outros, passa desde que a única opinião que não será respeitada é aquela que queira aniquilar todos os demais, né? Tirando essa opinião, que obviamente não será respeitada, todas as demais devem ser respeitadas, que passa pelo convívio com a diferença, sim, tá? Do blues para Bia, sabe? Do convívio com a diferença do injuriado, né? Do desaforos, enfim, que passa por tudo isso, né? Quer dizer, esse mundo tem que acabar, não é possível, tá? Esse mundo da democracia como lamentável equívoco tem que acabar. Tem que ser encontrado, talvez, só pelo escafandrista, tá? Sinceramente. Agora, e ver o que nós vamos fazer no futuro, né? E ver o que a gente quer, então, no final das contas. Isso vale para todo mundo. Aí aí eu encerro mesmo a minha fala, colocando da seguinte maneira, até porque é o meu recado para todos aqueles que, porventura, nos assistirem, tá? Não adianta ficar reclamando da vida se na hora de uma eleição, pode ser a eleição agora para a prefeitura, incluindo aí os vereadores, ou depois as eleições gerais, você se preocupa em discutir quem é que vai votar para prefeito, governador, presidente, e não votar para ninguém, para vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, né? Quer dizer, não adianta falar essa tralha toda e, no final, votar de qualquer maneira ou simplesmente anular o voto. Quando você faz isso, realmente, aí eu concordo, a democracia continua sendo apenas um lamentável mal-entendido, porque as pessoas sequer entenderam o que é uma eleição. Mas tá bom, deixo com você para encerrar aí, Janete. Eu acho que o que eu posso falar para encerrar é para as pessoas que vão assistir ao show, né, ao DVD, né, que é o show do Chico, Caravanas. Eu acho que elas podem assistir pensando um pouco nessas ideias, talvez, que a gente tenha falado, ou talvez depois pensado nisso, mas eu acho que é importante que elas construam a história delas com a música do Chico, né? Os compositores populares, assim como os grandes escritores, os grandes poetas, né, os grandes artistas, a gente constrói com eles uma relação de afinidades e não afinidades, né, no decorrer dessa recepção aí da obra dele. Eu acho que a obra do Chico é uma obra essencial para que todo brasileiro conheça, né? Por quê? Porque ela é uma obra que fala muito desse Brasil. É indispensável compreender a obra do Chico e compreender a realidade brasileira. Por isso que nós tratamos ele aqui como um cronista, né, Antônio Marcelo? Porque ele conta muito da nossa realidade, da nossa história presente, através da música dele, né? Agora, até do passado, a gente tem outras que não estão aqui no enredo da coisa, que a gente podia dar muitas aulas de história com ela. E isso porque o Chico é um grande compositor popular, né? Um compositor que ele chega a lugares mais diversos desse país tão continental, né? Então, ele chega para né? Você vai no interior de uma vila, de uma comunidade, os caras estão tocando samba, a hora que toca a música do Chico, as pessoas falam, poxa, esse cara é bom mesmo. Você vai nas grandes salas de música, você vai encontrar orquestras tocando a música do Chico, e os músicos falando aquilo que o Antônio Marcelo falou no início, da sofisticação da música dele, mas também de como algumas letras de música foram tão importantes para ajudar a gente em momentos diversos da vida da gente. Então, é isso, falar um pouco desse compositor popular, que Caetano uma vez fez uma música para o Chico, que chama Festa Modesta, que Chico chegou até a gravar, e ele fala muito o que eu acho que é o Chico, né? Quando ele fala tudo aquilo que o malandro pronuncia e o otário silencia,
toda festa que se dá ou não se dá passa pela fresta da cesta e resta a vida. O Chico é isso, ele deixa passar pela fresta e ele traz para a gente a vida. Não é a vida que a gente sonha, não é a vida que a gente acredita que seja a vida dos nossos sonhos. É a vida, né? E nós somos protagonistas dela. É isso. Beleza. Obrigada. Só aproveitando a citação do Caetano, é só a frase. Aí eu fico com uma outra frase, né? E que o Chico Buarque de Holanda nos resgate e checkmate. Checkmate, é isso aí. Também do Caetano. E não podemos deixar de falar que é o homem mais lindo do mundo. Eu não poderia deixar de falar isso. Aí tem muita conversa, aí não é bem assim. Aí a gente discute. Como dizem as novas gerações agora, né? Empolgou. Empolguei. Sempre. Eu agradeço de coração a participação de vocês. Para mim é sempre um prazer ouvir vocês, né? E para mim, assim, não tinha uma possibilidade mais boa sintonia como essa, né? Eu acho que vocês falam de duas posições um pouco diferentes, mas que elas dialogam muito bem, né? Não é uma posição que é só paixão de um lado, né? Não é só paixão, né? Mas Sim. Tem essa paixão como uma marca muito forte, né? Mas também tem uma reflexão, tem uma leitura muito importante, né? E assim como o Antônio Marcelo ele faz questão de tocar que ele partir de um outro ponto de vista, um outro ponto de partida, né, que seria um ponto de partida um pouco mais de tentar entender, mas tem essa paixão por trás também, né? Né? Então, assim, eu gostei muito de ouvir, né, vocês. Eu acho que essa conversa ela poderia se estender muito mais. Eu fico bastante entusiasmado. Eu gostaria de lembrar, né, para as pessoas que vão estar participando dessa sessão, né, então que está disponível na sala o show, né, e lembrando que o show ele foi disponibilizado pela produtora, com acesso liberado no YouTube, por conta desse momento agora de distanciamento social, e a gente está aproveitando essa situação para poder, né, ter essa oportunidade de ouvir aqui essa análise, participar dessa conversa com a Janete e com o Antônio Marcelo, né? Vocês estão assistindo, né, agora esses comentários deles e vão ter oportunidade de conversar com eles no fórum de debates, né, que fica disponível também durante o período do período em que estiver acontecendo essa exibição, que é o período aí de uma semana, tá bom? Eu vou pedir para que eles também disponibilizem alguma recomendação de alguma coisa que eles acreditem que seja legal vocês ouvirem ou lerem a respeito, né? Mesmo que sejam obras do Chico que foram citadas aqui, né? As peças, os livros, os próprios discos, ou alguma outra coisa, tá? E espero que vocês todos aproveitem, tá bom? A Janete e o Antônio Marcelo, eu agradeço mais uma vez, né? Vou encerrar aqui a gravação. Não, mas antes de encerrar a gravação, e assim, só porque tem bem a ver com essa história, fala um pouquinho, Antônio Marcelo, do seu projeto lá da História da Canção. Faz um jabá aí. Não, é que eu fiz de brincadeira, comecei a fazer uma brincadeira, e você, aliás, acabou estimulando isso, até me fez criar a playlist, que é contar histórias das músicas, né? Que às vezes tem, curiosamente, origens completamente inusitadas, né? Como eu citei aqui, não está lá no História da Canção, mas As Vitrines, né? Que foi a filha do Chico que se perdeu no shopping, e aí, a partir dali, ele fica com uma ideia. E isso vale para tudo, quer dizer. Então, eu já estou lá com, acho que, quase 30 músicas, né? Botando no YouTube, né? Onde eu vou contando histórias. Passa por Se Eu Quiser Falar com Deus, de Gilberto Gil, Garota de Ipanema e Minha Namorada, que, aliás, acho que você que ficou assombrado com a confusão que o Vinícius de Moraes fez, só para que a pessoa busque lá, né? Ele estava fazendo as duas letras ao mesmo tempo, né? De Minha Namorada e Garota de Ipanema, e quando foi entregar para o Carlinhos Lira, ele trocou as letras. Entregou a letra de Garota de Ipanema para o Carlinhos Lira.
E aí o Carlinhos tentou tocar a música, a melodia de Minha Namorada tá com a letra que seria de Garota de Ipanema. Lógico que deu tudo errado. E aí o Vinícius, depois, ele ligou pro Vinícius, o Vinícius, desculpa, eu troquei tudo, isso aqui é do Tonzinho. Aí mandou seria do Tom Jobim. Dois clássicos da música universal, eu digo universal porque Garota de Ipanema é a segunda música mais tocada no mundo, né? Só perde para Yesterday, do Paul McCartney. Quer dizer, gostem ou não, essas são as duas músicas mais tocadas no planeta. Então, quer dizer, são essas histórias, né, que estão lá, a história da canção, algumas curiosas. Aliás, eu descobri que, sem querer, o Léo Jaime está fazendo a mesma coisa, só que com as músicas dele, né? Isso depois de eu ter começado, diga-se de passagem, depois eu vou discutir com o Léo Jaime, ver se ele me plagiou ou não. Mas, de qualquer maneira, ele está fazendo isso só que com as músicas dele. Está valendo a pena lá no Instagram, então. Não, beleza. Uma iniciativa bem legal mesmo. E a gente vai deixar o link, né, para a playlist do História da Canção, lá nos materiais, tá bom? Gente, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui agora a gravação e converso com vocês um pouquinho depois, tá bom?